Irmos juntos o Evangelho de João, capítulo 3, a partir do primeiro verso. Uma passagem da Bíblia muito preciosa e muito conhecida também. Convido os irmãos para abrirem e para que meditemos juntos nessa passagem da palavra do Senhor. Evangelho de João 3. Eu vou fazer a leitura, meus irmãos, até o verso 21, do 1 ao 21. E os irmãos atentamente coloquem os seus corações nessa leitura da palavra do nosso Deus. Diz assim, então, vai estar aqui também projetada. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, me perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratado de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Pai querido, obrigado. Só pela leitura da Tua palavra, Deus, Teu Espírito já ministra nos nossos corações, e certamente nós já somos responsabilizados por aquilo que o Senhor já falou conosco na Tua palavra, mas esclarece, fala, ministra em nossos corações, Deus, sobre essa passagem tão preciosa da Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Meus queridos, nós lemos um dos diálogos mais lindos de toda a Bíblia, e foi o diálogo de Jesus com Nicodemos. Sem dúvida, essa é uma passagem muito valiosa e que tem mensagens tão profundas. Esse encontro de Nicodemos com Jesus foi um encontro que mudou a sua vida.
E é exatamente isso que acontece com todos aqueles que se encontram com Jesus. Se depara com a verdade, se depara com a mudança que será para todo o sempre. Nicodemos, ele teve o encontro dos encontros. Nicodemos se deparou com aquilo que a sua alma mais necessitava. A história de Nicodemos é a história de todos nós, que um dia também tivemos um encontro pessoal com Jesus. Nicodemos representa todos os salvos, todos aqueles que procuraram de alguma maneira Jesus, por algum motivo, e cada um dentro da sua experiência, cada um da sua forma, cada um do seu jeito. Que Nicodemos fez, aqueles que têm Jesus hoje como Senhor e Salvador também fizeram de maneira diferente, mas é o encontro dos encontros, é o encontro que muda a vida, que muda a história. Nicodemos, quem era? Ele fazia parte da mais alta corte de Israel. Ele fazia parte do Sinédrio, que era um grupo de 70 autoridades de judeus, que eram anciãos, escribas, sacerdotes, pessoas que da mais alta influência. O próprio Jesus reconheceu ele como o mestre em Israel. Várias vezes nós lemos aqui: tu és mestre em Israel. Ou seja, era um homem de autoridade nacional. Era um homem que fazia parte de uma cúpula de autoridade na nação de Israel. E Jesus disse isso. Mas Nicodemos, ele queria conhecer Jesus, porque ele fazia parte desse grupo de 70 autoridades, chamado Sinédrio, que odiava Jesus, que julgou Jesus depois da morte, e que procurava um motivo para prender Jesus. Mas Nicodemos, que convivia no meio desse grupo, ele tinha um interesse por Jesus. Ele queria saber quem era Jesus. E certamente o nome de Jesus já não passava mais despercebido entre as maiores autoridades da nação de Israel. Certamente o nome de Jesus era falado entre eles, nas reuniões, nos encontros. As autoridades já estavam confusas a respeito de tudo que Jesus já estava fazendo. E foi exatamente isso que levou Nicodemos a procurar Jesus. Foram as primeiras palavras dele com Jesus: foi: Senhor, as coisas que o Senhor está fazendo só pode ter vindo de Deus. Os milagres, as obras, as tuas obras. E aquilo causou um interesse no coração de Nicodemos, e ele foi, por causa da posição que ele assumiu, o que ele era, fazia parte do Sinédrio, ele procurou Jesus à noite. Ele foi escondido, certamente porque ele tinha medo do que poderia acontecer com a sua própria vida. Se Jesus era tão odiado, e Jesus era caçado já, ele teve medo e ele procurou Jesus de noite, diz a Bíblia. E então ele faz essas perguntas a Jesus, na escuridão da sua alma, mas na escuridão também literal, à noite. Ele procurou Jesus e ele disse: eu estou impactado com o que o Senhor está fazendo. As tuas obras dizem coisas tremendas. Mas Jesus conhecia o coração de Nicodemos, como conhece o coração de cada um de nós. E Jesus foi direto no ponto, e Jesus acertou a alma de Nicodemos. E Jesus, ele foi exatamente naquilo que ele procurava, que ele queria, que era algo sobre o incômodo que ele tinha na sua alma. Porque ele era um fariseu, diz a Bíblia que ele era fariseu. E um fariseu, a palavra fariseu significa separado. E o fariseu era um grupo extremamente zeloso na religião. O fariseu, ele se considerava tão zeloso que ele guardava tanto a lei, que eles
há uns anos anteriores, eles começaram a guardar tradições dos seus pais. As tradições, eles se especializaram a cumprir rigorosamente os ritos da lei. E eles se achavam com aquilo, eles se achavam as pessoas mais puras e mais separadas por Deus. Eles se achavam, além de serem filhos de Abraão, já possuidores da vida eterna, né, por serem judeus natos, eles se achavam melhores porque eles eram religiosos. Jesus até falou: olha, vocês precisam ser justos como os fariseus. Para os discípulos, vocês precisavam ser tão dedicados como são os fariseus naquilo que eles fazem, porque os fariseus, eles se achavam assim. Então, mas ele, apesar disso, irmãos, apesar dele ser tão religioso, ele estava sem a salvação da sua alma. Se Nicodemos tivesse morrido naquele estado, ele não iria entrar nos céus. E como Jesus conhecia a alma dele, Jesus chegou e disse assim: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não herda o reino de Deus. E os fariseus naquela época, e o Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, ele afirmou isso. Ele disse que havia em Israel, na época de Jesus, um clima e uma atmosfera entre todos, e que o reino de Deus iria começar nos dias dele. Então os judeus, e principalmente os fariseus, acreditavam que o Messias viria e iria inaugurar o milênio, e eles iriam reinar com o Messias. Eles estavam na expectativa de que Deus visitaria, e que Deus começaria um reino na terra, e eles, judeus, iriam reinar 1000 anos com Jesus. Era assim a compreensão dele. Mas Jesus falou: não, Nicodemos, o reino de Deus precisa começar por uma transformação pessoal. O reino de Deus começa no coração. O reino de Deus começa dentro de você. É preciso você passar por uma experiência espiritual para você entrar no reino. Não vai ser dessa forma. Jesus então acerta o coração de Nicodemos do vazio da alma dele, porque era religioso, era uma autoridade, era alguém que conhecia Deus segundo a tradição, era alguém que se achava zeloso. E Paulo também era um fariseu. Paulo falou: eu era o mais zeloso dos fariseus, eu era extremamente religioso, a ponto de matar pessoas por causa da minha fé. Assim também era Nicodemos. Nicodemos era um líder fariseu que fazia parte do sinédrio em Israel, mas ele não tinha a salvação da sua alma. E Jesus então ele disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. É algo para nós, irmãos, tão simples e tão comum, mas para Nicodemos o peso se deu a partir do momento que Jesus ele falava assim: em verdade, em verdade. Nós lemos aqui 3 versos nessa passagem que Jesus se dirigia a Nicodemos e dizia: em verdade eu te digo. Sabe o que Jesus queria dizer, ou disse a Nicodemos? Jesus estava dizendo que aquilo era verdade de Deus para ele. Nicodemos, você precisa agora conhecer a verdade absoluta. Nicodemos, você precisa agora conhecer a verdade de Deus, a verdade eterna, a verdade das verdades. O que estava por trás da lei era a autoridade divina que Jesus estava colocando diante dele, porque ele conhecia a religião, tradição, religiosidade, mas ele não conhecia a verdade espiritual de Deus. Ele não conhecia a salvação da sua alma. Então Jesus falou: Nicodemos, em verdade eu te digo. Ou seja, o que Deus tem para você, Nicodemos,
é que você experimente um novo nascimento, uma experiência de Deus no seu coração, é na sua alma. Meus irmãos, o reino de Deus, ele começa no coração, na alma, na mente, no ser, e não em práticas, em ritos religiosos, e não numa religião que a gente venha a abraçar. Satanás, quando ele habitava no céu, ele fazia parte da melhor igreja, que era a igreja no céu. Fazia parte do melhor pastor, que era o próprio Deus. Fazia parte do melhor grupo, que eram os anjos. Mas Satanás caiu de lá. Judas fez parte da melhor igreja, do melhor pastor, pastoreado por Jesus, dos melhores líderes, dos homens mais santos e talvez mais privilegiados, com maiores autoridades na terra, que eram os apóstolos. Mas Judas caiu de lá e não foi salvo. Porque quem dá a salvação é Jesus, mediante uma experiência real com Ele no interior da sua alma. E Nicodemos então falou: Senhor, como acontece isso? Que tipo de experiência é essa? Como assim? Eu preciso nascer de novo, eu preciso experimentar uma salvação na minha alma. Eu sou judeu, eu sou filho de Abraão, eu sou a nação escolhida. É como se ele dissesse: eu já faço parte da melhor igreja na terra. O Senhor foi quem criou a nossa nação. Jesus: nada disso, Nicodemos. Você precisa nascer da água e do Espírito. Nascer na água para um judeu, para um fariseu, ele estava muito acostumado com a cerimônia da lavagem de águas, que significava purificação. E Jesus falou: você precisa nascer da água, você precisa ser purificado, é na sua alma. Não é pelos ritos que você pratica, não é pela autoridade que você possui, não é pelo teu título, pelo teu cargo, não é por nada disso. Você precisa de uma pureza na alma, de uma purificação no seu interior. Você precisa de uma experiência em que você se sinta perdoado, transformado, e do Espírito. Nicodemos é da água e do Espírito, ou seja, é algo que só Deus pode fazer. Não vem da tua religião, não é pelas tuas forças. A experiência que você precisa de salvação, nascer de novo, é algo que Deus, é do Espírito. É Deus quem vai fazer na tua vida. Jesus já estava predizendo o que estava acontecendo na vida dele. Ele precisava de provar de algo que acontece na vida de todos aqueles que são salvos. Meus irmãos, a obra do Espírito Santo na vida das pessoas são assim, ou é assim. A obra do Espírito Santo é o que acontece. Às vezes uma pessoa, ela está no meio de uma família que odeia Jesus, que odeia a igreja, que jamais se viu dentro de uma igreja evangélica. A pessoa combateu a igreja, talvez na mente e no coração, nos ridicularizavam nas rodinhas, achava que crente era uma coisa de louco, mas de repente o Espírito Santo se manifesta como se manifestou na vida de Nicodemos e colocou um desejo por Jesus, e de repente essa pessoa, de uma hora para outra, no final de semana passada ele estava ateu, incrédulo, nos bares, nas cervejadas, mas no outro final de semana ele se entregou a Jesus. Deus fez uma mudança na vida, e essa pessoa agora está com desejo de Deus, desejo do Espírito Santo, está com desejo de Bíblia, quer orar, quer estar num local onde ele nunca se imaginou estar, que era numa igreja, perto de crente, adorando o Senhor, porque o Espírito Santo foi quem fez essa obra. Eu ouvi recentemente uma pessoa que se converteu dessa forma, e ela está apaixonada por Jesus,
Ela nunca se viu como crente, mas de repente ela falou: já sei porque que a minha vida, eu estou tão triste, porque que na minha vida nada está indo para frente, é porque eu estou sem Deus. Aí o Espírito Santo já colocou ela no caminho de uma pessoa, era um policial militar, e falou: eu estou indo numa igreja, você não quer ir comigo? A pessoa: eu vou. Ela foi, aceitou Jesus, ela está totalmente apaixonada. É Jesus de manhã, de tarde, de noite. É uma obra do Espírito. É um quebrantamento que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. E é isso que vai acontecer aqui na vida de muitas pessoas que estão aí perambulando. O Espírito Santo vai atingir no coração, na mente. Essas pessoas daqui a pouco estão dizendo: meu Deus, agora eu sou crente. Agora eu também sou um servo de Deus. Eu nunca me imaginei. Mas é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha, meus irmãos, não tem quem fuja da presença dEle. De repente Nicodemos falou: Senhor, ele ainda perguntou: como é isso? Aí Jesus falou: Nicodemos, é como o vento, ele sopra onde quer. O Espírito Santo age dessa forma. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é soberano. Ele trabalha de uma maneira que as pessoas não entendem. Como o vento, pode não entender, pode não ver o vento, mas está agindo. O Espírito Santo está convencendo corações. O Espírito Santo está lá, no mais perdido pecador, naquele que está contado para ir para o inferno, mas o Espírito Santo vai lá e o arrasta e atinge o coração. Não me esqueço na época que um grande sambista no Rio de Janeiro se converteu, o Bezerra de Menezes, era até de centro. A história dele, foi do Nordeste para o Rio de Janeiro, perambulou pelas ruas, e o centro de Macumba o abraçou, e ele passou a vida lá, e ele se desenvolveu na religião. Aí no final, aí, já perto da morte, o Bezerra de Menezes perdeu um filho, e aí ele se decepcionou com tudo, e de repente ele entrou numa igreja, se converteu, se entregou. Aí, o que me chama a atenção, eu vi a reportagem das pessoas que foram lá no morro onde ele viveu, nas rodas de samba no Rio de Janeiro, e foram entrevistar os ex-amigos de Bezerra de Menezes. Aí perguntaram para ele: o Bezerra de Menezes se converteu mesmo? Aí um deles me chamou a atenção, deve estar aí no YouTube, você pode ver depois, porque um desses caras que ainda era um sambista, ele falou: olha, a gente não entende as coisas de Deus não, a gente está aqui na nossa roda, com cerveja, vivendo a nossa vida aqui, mas quem sabe amanhã não sou eu, que amanhã eu vou estar dentro de uma igreja também dessas aí, adorando a Deus. Eu falei: olha, o cara está profetizando para a vida dele mesmo, vai se converter um dia, porque o Espírito Santo vai aonde ninguém pode imaginar, e acerta corações de pessoas, e traz ele para a luz, para a verdade. Jesus acertou o coração de Nicodemos, com a verdade eterna, com aquilo que ele precisava ouvir. Jesus foi lá, e Jesus o resgatou para a glória e honra do nome dele mesmo. Meus queridos, o reino de Deus começa no coração. E Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo, você precisa experimentar dentro da sua alma. Você conhece Deus, você conhece todos os ritos, você conhece todas as coisas, você conhece igreja. Tem gente que conhece igreja, conhece louvor, conhece a rotina da igreja, mas pode estar perdido, pode sair como Nicodemos, pode estar habituado com a vida, pode ter nascido dentro de uma igreja, pode estar acostumado com a rotina de igreja, porque talvez tenha se habituado com isso, com os cultos, com os louvores, com as pregações, com as salinhas, mas ainda não deixou o Espírito Santo entrar, ainda não deixou o Espírito Santo fazer morada. Foi o primeiro texto que nós lemos aqui de Coríntios 6, 19 e 20. Nós somos do Espírito Santo.
É preciso a pessoa abrir o coração para Deus fazer morada, ou seja, é preciso nascer de novo. É preciso se converter. E sabe o que aconteceu com Nicodemos? Nicodemos se tornou um crente em Cristo Jesus. Nicodemos de fato se converteu. Nicodemos dentro do Sinédrio, no grupo que condenaria Jesus, que levaria Jesus à morte, porque o Sinédrio ele julgava as causas civis e religiosas. Ele só passava a bola para o Império Romano para decretar a morte, mas era eles que decidiam que aquele era um condenado, que deveria ir para a cadeia, ou morto, e ser entregue. Então ele deixava o governador assinar, mas eles que traíram, eles que entregaram, eles que levaram Jesus à morte. E Nicodemos fazia parte desse grupo. E Nicodemos, então, meus irmãos, mesmo dentro desse grupo, em João capítulo 7, depois desse encontro com Jesus, o que aconteceu com Nicodemos? O homem se tornou um defensor de Jesus, no meio do Sinédrio. Veja só, capítulo 7, versículo 50 de João. Olha que coisa tremenda. Nicodemos já no meio deles, dos opositores, teve uma discussão lá a respeito de Jesus. Aí Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus à noite, João 3, nós lemos, perguntou aos colegas deles, às autoridades que estavam ali: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Nicodemos já estava ao lado de Jesus, defendendo, porque eles já queriam condenar Jesus. Estavam querendo crucificar Jesus, porque Jesus estava fazendo obras, incomodando meio mundo de gente, meio mundo de religiosos. Aí Nicodemos falou: espera aí, a nossa lei pode fazer isso aí? Não é assim que funciona, não é assim que acontece. Nicodemos, meus irmãos, no sepultamento de Jesus, quando Jesus foi levado à morte, foi crucificado, sabe o que o Nicodemos fez? Já convertido, capítulo 19 de João, versículo 39. Porque quando uma pessoa se converte, ele pode estar onde ele estiver. Ele pode fazer parte de uma empresa, de um quartel. Ele pode estar no meio de gente que não gosta de crente. Ele pode estar no meio de pessoas que abominam, mas ele está ali fazendo o seu papel de um servo do Senhor. Ele não teme. E Nicodemos fez isso no sepultamento de Jesus, 19:39. O que aconteceu? E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, ele foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. E seguinte: tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação do sepulcro. Nicodemos, que fazia parte do Sinédrio, juntamente com José de Arimateia, que era um seguidor oculto de Jesus também. Eu penso que José de Arimateia, que fazia parte do Sinédrio, ele deve ter levado Nicodemos a Jesus. Ele já era seguidor no secreto, com medo realmente das autoridades. Mas ele deve ter falado: procure Jesus, vê quem é Jesus. E Nicodemos foi. E no sepultamento, meus irmãos, eles dois foram no governador e pediram para sepultar Jesus. E um condenado à morte romana não poderia ter um sepultamento honroso. Ele deveria ser entregue aos urubus, aos abutres, deveria apodrecer. E para se cumprir uma profecia do Antigo Testamento, o sepultamento de Jesus foi um sepultamento de príncipe, um sepultamento honroso, porque duas autoridades do Sinédrio foram lá, pediram o corpo de Jesus e deram um sepultamento de um príncipe, para provar que Jesus não era um condenado qualquer, que Jesus era inocente, para provar que Jesus foi um príncipe que foi entregue pelas autoridades erradamente.
Mas Nicodemos, meus irmãos, estava ali, já cumprindo o seu papel de servo do Senhor. Fontes externas, extra-bíblicas, contam que Nicodemos se tornou uma pessoa muito admirada entre os judeus na época, a ponto de terem guardado as relíquias de Nicodemos durante muitos séculos, até o século V, disse que as pessoas tinham coisas de Nicodemos, porque ele era uma pessoa muito honrada, era um crente muito fiel. Mas essas são fontes extras bíblicas, é a história, que a história conta. Diz que Nicodemos se tornou um servo na igreja primitiva, e o tempo dele foi servindo de coração. Meus queridos, mais duas coisas que eu quero falar a respeito desse texto. Primeiro, por que Jesus ele falou sobre a salvação da alma para Nicodemos? Jesus não poderia ter falado de tantos assuntos, mas Jesus ele foi no cerne da fé com Deus. E o cerne da fé com Deus é o nascer de novo, é experimentar Cristo. O cerne da nossa vida, o mais importante é entregar o coração a Jesus. Realmente é o nascer de novo, realmente é provar de Deus. Nicodemos sabia de Deus, mas ele não tinha comunhão com Deus. E o que adianta a pessoa conhecer Deus e não entregar o coração a Deus? O que importa uma pessoa falar, eu tenho fé também em Deus, eu também creio em Jesus, mas nunca ter aberto o coração para Jesus e não ter relacionamento com Ele, não ter comunhão com Ele? Como eu disse, repito, se Nicodemos tivesse morrido naquela condição, ele poderia fazer parte de um bom grupo religioso, com um cargo, com uma função, ter frequentado tudo que... De repente Nicodemos estava dentro das cerimônias quase todo dia da semana. O que adianta frequentar a igreja se a pessoa não entregou o coração a Jesus? Se a pessoa não experimentou Ele dentro da sua alma? Vai ser pior. Vai chegar na eternidade, falou, eu fui a pessoa mais privilegiada, eu poderia ter entregue. Eu ouvi falar que eu deveria ter entregue meu coração, mas não entreguei ao Senhor. Meus queridos, o nascer de novo nos torna, e é a única coisa que nos torna pertencente do reino de Deus. Os fariseus, eles acreditavam que o reino de Deus iria, mas Jesus falou, é preciso nascer de novo. Então o cerne da fé é nascer de novo, é isso que torna uma pessoa cidadão dos céus. Não é entrar dentro de uma igreja, não é ter o nome dentro de uma igreja, não é ter uma tradição religiosa. Sua bisavó pode ter sido uma pessoa religiosa, seus antepassados poderiam ter sido religiosos. A minha família construiu igrejas. Minha família tem lá, na roça deles lá, construíram uma igreja e conta uma história. Eles construíram uma igreja na década de 50, se eu não me engano, no lombo de um jumentinho, carregando pedra, carregando tijolo, carregando material de construção, e construíram uma igreja. Para mim, eu não tinha experiência da vida eterna, eu tinha uma tradição religiosa forte, muito forte, numa região muito também religiosa, em Juazeiro do Norte, um dos centros de turismo religioso dos mais fortes no Brasil. Do Nordeste é o mais forte. Do Norte deve ter um, aqui no Sudeste deve ter outro, mas no Nordeste não tem igual a cidade, a região que eu nasci. Não importa, é preciso de uma experiência, é preciso se entregar para poder fazer parte do reino de Deus. E Jesus apresenta uma outra coisa. Jesus apresenta a crucificação como uma coisa principal. Versículo 14 e 15 de João 3. Jesus disse assim, a respeito da crucificação. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Moisés, quando o povo lá no deserto pecou, foi mordido por picadas, foi picados por serpente, e eles morriam com as serpentes. E Moisés levantou uma serpente ali
como símbolo de que as pessoas seriam curadas. Assim é Jesus. O pecado é como a picada da serpente que mata, que destrói, que leva uma pessoa a perder o reino. Mas Jesus é a cura, o antídoto da picada do veneno do pecado. Jesus é a cura do nosso pecado. Jesus é o único que pode nos curar. Daqui a pouco a gente vai participar da ceia, que representa isso. O sangue é o único que pode purificar a nossa alma. Por isso que Jesus falou, Nicodemos, você pode ser o que você for. Você pode ser o bambambam religioso, o líder. Você pode ser a maior autoridade religiosa. Um bispo, um papa, um pastor, um missionário. Você pode ser quem for. Mas, Nicodemos, se você não acreditar em mim como o Filho unigênito que veio a este mundo para morrer na cruz pelos seus pecados, você não entra no reino de Deus. Se você não acreditar no Filho unigênito, é o único que pode tirar você dos pecados. Você não acreditar nisso, você não vai ver o reino de Deus. Imagine o impacto para um fariseu. Tem que abdicar de toda a sua crença e acreditar que Jesus, que estava ali diante dele, tinha vindo como o Messias para morrer pelos seus pecados. Mas, meus irmãos, aquele homem creu. E Jesus falou para que todo aquele que nele crê. E o versículo 16, eu quero apresentar uma coisa a respeito do João 3,16, que é um dos textos mais icônicos da Bíblia, mais conhecidos. Vamos falar juntos, João 3,16? Porque Deus não pereça, mas tenha vida eterna. Vou falar em 2 minutos 7 coisas a respeito desse texto tão precioso. Anota no seu coração, anota na sua mente. Você pode pregar em qualquer lugar da face da terra. Você pode pregar onde você for chamado. É um verso mais realmente impactante. Por que Jesus falou para Nicodemos isso? Não é verdade? Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos. Então, 7 coisas, meus irmãos. A primeira, a respeito da salvação. Qual é a iniciativa? A iniciativa é de Deus. Deus amou o mundo. Segunda coisa, qual é o objeto da salvação? O objeto da salvação são as pessoas do mundo. Deus amou o mundo. Deus amou vidas. Qual é o tipo de amor de Deus? É o amor ágape. É o amor de tal maneira. O amor ágape é o amor sacrificial, o amor real. O amor prático, não é um amor romântico, um amor de palavras, mas um amor de ação, um amor de atividade, um amor sacrificial. Esse realmente é o tipo de amor. Em 4 lugar, qual é o propósito da salvação? O propósito é para que o mundo seja salvo, justificado e não condenado. Em 5º lugar, qual é a prova do amor? Deus deu o seu Filho unigênito. Como Paulo também fala lá em Romanos, Deus prova o seu amor, em que deu Jesus. E Jesus fala, Deus deu o Filho unigênito, Deus desceu para morrer, é a maior prova de amor. Em 5º, qual é a condição? Tem condição? Tem. Jesus falou, é para quem crê. Quem crê será salvo. A condição é individual. É para quem crê. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. E, em 7º, qual é o resultado? O resultado era para que tenham vida eterna. A coisa mais importante, para que tenham a vida eterna. E, finalmente, meus irmãos, Deus oferece a salvação e Deus não impõe a salvação. Deus oferece. É para quem crer. Deus responsabiliza cada pessoa que não crê. É responsabilidade individual. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. De Gênesis e Apocalipse, em toda a Bíblia,
Deus responsabiliza a pessoa que não crê. Existem duas coisas. A incredulidade, ela não é ausência de fé. A incredulidade é escolha, porque a fé Deus dá a todos. A fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus. Agora ninguém deu crédito, ou muitos não deram crédito. Muitos não dão crédito, como disse Paulo lá em Romanos 10. Então é responsabilidade da pessoa. Jesus responsabilizou Nicodemos e falou: Nicodemos, quem crê será salvo, quem não crê será condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. A fé ativa é aquela que faz com que a pessoa que recebe e aceita entre em ação. Essa é a fé ativa, quando uma pessoa aceita Cristo, se entrega. Essa fé que Deus dá, quando ela ouve a mensagem, ela começa a entrar em ação, e a pessoa começa a dar frutos. E Jesus falou: ele vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas. Ele tem interesse, ele vem. Mas quem não crê, é responsabilidade, porque se não crê, é uma recusa também ativa. Existe a fé ativa, quando a pessoa crê e quer, aceita. Mas existe uma recusa ativa, é quando a pessoa rejeita. Então a fé que Deus dá a uma pessoa, para ela ter a possibilidade de crer, a possibilidade de querer, mas ela recusa pessoalmente, essa fé, ela não entra em ação, ela morre no coração, porque a pessoa não aceitou. Meus queridos, foi muito claro isso aqui na Bíblia. Nicodemos foi trabalhado para vir, mas Nicodemos teve que fazer todo o percurso para estar ali diante do Senhor, para ter a salvação da sua alma garantida. Nós temos o privilégio de aceitar Jesus e termos, meus irmãos, a experiência mais contundente e poderosa que um homem pode ter, que é a experiência da vida eterna com Jesus. Basta simplesmente a pessoa crer em Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Eu creio, eu entrego, eu me rendo a isso, eu aceito essa verdade na minha vida. Jesus é o Senhor e o Salvador da minha alma. Você pode dizer isso também? Jesus é o Senhor e o Salvador da minha alma. De verdade? Então você é como Nicodemos. O tempo nosso aqui na terra, ele é curtíssimo, porque na verdade o tempo ele é inexistente, porque a eternidade é que existe, a eternidade é que é real. O tempo é um lapso da existência, é um vácuo na existência, porque o que existe é a eternidade, e nós passaremos aquilo que é real, que é a eternidade, na presença daquele que vive e reina para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Entrega totalmente a sua alma a Jesus, que a tua alma viverá na presença dele para todos, sempre e sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai querido, o Senhor salvou Nicodemos, o Senhor salvou a minha alma, o Senhor salvou a alma dos meus irmãos em Cristo, e o Senhor está salvando neste momento muitas almas. E eu te louvo, ó Deus, porque eu creio que nesta noite almas estão se entregando e se rendendo a Ti, para serem habitantes celestiais, para serem servos do Senhor. E eu louvo o Teu nome no nome de Jesus. Amém.